Bom dia! Almoçando no quintal, mais um essa semana. Tema principal de agosto, escuta. E hoje a gente vai receber o Vinícius do Todo Mundo Tem uma História. Vou esperar ele entrar aqui. Essa semana eu falei com o Davi, também falei com o Vini Braga ontem e hoje tem o outro Vinícius. Nossa, já chegou! Bom dia, gente, bom dia. Fala, Cintinha, Olá! tudo bem? Escolhi uma música para você. Pois Dá para é, ouvir? É meio óbvia essa música para você, né, Vini? gostei, gostei. Parabéns, parabéns, acertou. Que bom! Um bicho solto no mundo. Um homem que não tem sossego nessa vida. Ó, vou encarar como elogio. Vini, bem-vindo. Muito legal ter você Obrigado. aqui. Gente, eu Obrigado. escolhi essa música para o Vinícius porque ele é um ser humano sassariquento. É uma pessoa que não sossega em lugar nenhum e ele vai falar um pouco disso. Rapaz, é mesmo. Agora sossegou, né, ou não? Tô tentando, aos poucos, né? Aos poucos a gente vai tentando sossegar. Tá me escutando direitinho aí, Cintinha? Porque eu tô usando aqui o Tô. fone, não sei se está funcionando, nunca usei. Não, tá sim. Ó, Ah, antes de beleza. você se apresentar e toda aquela história, eu gosto de fazer um check-in emocional. Quero saber como é que você está chegando aqui para a live. Pode falar o que você tiver sentido. Se tiver... Ontem o Vini chegou todo atrasado, eu tô agitado. Como você tá Check-in chegando aí? emocional. Eu tô feliz, gosto, né? Porque eu acho que a pessoa com quem a gente vai conversar, acho que diz muito de como a gente fica, né? Então, pelo fato da gente já ter batido um papo anteriormente, eu me sinto muito confortável, então eu estou confortável. Ansioso, confesso, sempre fico ansioso, mas eu sempre tento trazer essa ansiedade, né? E tudo que a gente vai fazer, seja uma live, seja uma apresentação, um encontro, enfim, ao meu favor, né? Então eu fico, é aquela ansiedade boa, né? Esperando começar logo para que a gente consiga bater esse papo, né? Mas Eu bem, acho, bem. acho melhor você ficar ansioso, porque eu tenho umas perguntas assim muito cabeludas para te É fazer. isso, eu tô curioso também. Eu acho que curioso é a palavra também. Estou curioso, né? Para saber o que a Ó, gente vai passar, mas disponível, obviamente. E ao seu dispor, né? E para escutar o que você tem para dizer. Então, curioso, uma ansiedade boa, tá. Então tem expectativas aí, né? Como que eu tô chegando? Eu tô chegando feliz, assim, eu tenho gravado as lives aqui da minha sala, porque Né? eu gosto de ter a sensação que eu tô recebendo vocês em casa mesmo. Eu sou uma pessoa que adoro receber as pessoas em casa, então essa quarentena nesse sentido tem sido complicada, né? Porque, enfim. Então eu tô tranquila e tô feliz de poder dividir a tua história com os meus seguidores, com os meus amigos, porque eu acho que você é Uhum. uma pessoa que vale a pena conhecer. Muito obrigado. Saiba que é recíproco também, viu? Conta pra eles quem é o Vinícius. Cara, o Vinícius é um cara muito impaciente, né? Um cara que acredita muito no ser humano também, apesar de tudo, né? Um cara muito de pessoas. Eu sempre digo assim que nós não somos nada sem as pessoas nas nossas vidas, né? Então eu sempre busco estar mantendo minhas relações, sejam amorosas, amizades, com minha família. É algo que eu prezo muito são as pessoas, né? Eu acho que através das pessoas a gente consegue ter tudo na nossa vida, né? Então, uma pessoa muito comunicativa, muito divertida. Acho que eu sou muito de, poxa, se você tá feliz, eu fico mais feliz com minha própria felicidade vendo você feliz. Eu estou assim. Então, assim, para mim, as pessoas, o network é fundamental, né? É uma pessoa que gosta muito de experiência. Certa vez me perguntaram qual é o meu sonho, assim, que eu não sabia responder essa pergunta, né? Mas aí eu descobri que o meu sonho, de fato, é ter o máximo de experiências possíveis, conhecer o máximo de pessoas possíveis, aprender o máximo possível. Eu sou uma pessoa que está em constante aprendizado sempre. Para mim é sempre bom estar vendo coisas novas, aprendendo sempre coisas novas também. E é isso. É uma pessoa que é, é incontestado com o que é imposto pela sociedade, digamos assim. Eu sempre busco pelo que eu acredito, sabe? Eu tenho os meus princípios muito bem definidos, os meus valores. E é isso que eu tento buscar nos meus projetos, nas minhas relações, enfim, na minha família.
Um cara um pouco impaciente também, que não é só de coisa boa que a gente tem que falar da gente, né? Às vezes nervoso, que explode assim, às vezes eu quero abraçar o mundo também, como você falou, fazer várias coisas, acabo me perdendo, desorganizado, mas sempre tentando fazer alguma coisa positiva, né? Tentando construir alguma coisa positiva. Eu acho que é mais ou menos isso aí. É a definição praticamente de um baiano mesmo, né? Um baiano nasce. Como eu falei para você, o baiano não nasce, o baiano estreia, né? Ai, Mas hoje eu mandei mensagem pra ele hoje, gente. E aí, Vini, tá pronto? Vamos, ele nasce pronto. Ê, caralho. a Adoro. autoconfiança também é uma característica. Eu sou muito Porra. confiante nas coisas que eu faço. Graças a Deus. Ô, Vini, o que que é o Todo Mundo Tem uma História? De onde nasceu? Eu não sei, na verdade, porque quando eu vi tua live com o André, você já tinha contado um pouco de como isso aconteceu, né? Então, É. também é uma curiosidade que eu tenho. Na verdade, assim, eu escuto muito as histórias dos outros, né? E falo um pouco da minha história, né? Então eu gosto de ter uma oportunidade de falar um pouco sobre mim também, né? O Todo Mundo Tem uma História, acho que o próprio nome já diz, né? Todo mundo tem uma história, então eu, você, as pessoas que estão nos ouvindo, vendo, todo mundo, a partir das suas experiências, das suas vivências, das suas situações, dos seus momentos, é capaz de impactar outras pessoas compartilhando essas experiências, né? Tá? Ali tem uma tomada de decisão, um insight, uma motivação, uma inspiração. Então, eu acredito que se a gente compartilha a nossa história, a pessoa pode se identificar ou pode se motivar a realizar alguma coisa. E é muito disso que eu venho vendo, né? Os feedbacks que eu recebo, as pessoas que compartilham as histórias, né? Os feedbacks que elas recebem, que elas realmente veem que elas são capazes de inspirar pessoas até mesmo que elas não conhecem. Então, é um projeto que surgiu na época quando eu viajei para a Austrália, né? Eu morei 2 anos na Austrália. E não sei se você sabe, mas quando a gente muda assim de rotina, de vida completamente, a gente começa a se questionar sobre várias coisas, né? Sobre, poxa, e dar valor também a muitas coisas que a gente não dava, né? Então a gente é muito distante dos amigos, da família, né? E eu comecei a mandar, poxa, pessoal, que saudade de vocês, poxa, conte comigo sempre, quando eu chegar aí a gente vai fazer uma coisa. Então, assim, eu sempre fui tendo essa percepção das pessoas cada vez mais, né? E como eu vivi em uma cidade de muita mudança, né, de intercambistas, digamos assim, meus amigos eram minha família. E minha família ia e voltava a todo momento, né? Eu fazia uma amizade aqui, você era minha amiga, e você em uma semana já ia embora, voltava para o Brasil. Aí eu perdi a minha família, a minha amiga que estava ali do meu lado, e eu tinha que reacostumar a fazer amizades. Eu falei, puxa, peraí, tá errado, alguma coisa tá errada. Então isso já conseguiu colocar uma sementinha na minha cabeça sobre os nossos relacionamentos, né, as nossas pessoas. E eu sempre fui muito de compartilhar nas redes sociais, principalmente minha viagem. Então eu servia de inspiração para as pessoas. Tá? Poxa, que bacana que você largou seu. Eu trabalhei em uma grande corporação, né? Eu trabalhei na Ambev, então eu larguei meu emprego na Ambev para me jogar nesse, né? Para realizar meu sonho. Então eu estava vendo que eu estava servindo de inspiração para muitas pessoas apenas contando minha história, contando meu dia a dia, os meus trabalhos, as minhas viagens, que eu viajei muito por lá. E as pessoas, poxa, eu queria ter a coragem que você tinha, eu queria poder ter essa oportunidade também. E eu sempre dava dica, não, você pode, você consegue, faça isso, dava os caminhos, dava os atalhos. Então eu percebi que eu estava inspirando as pessoas pela minha própria história, apenas compartilhando a minha própria história. Né? E eu consegui impactar porque muitos amigos meus, muitos conhecidos que me viram, foram inclusive para a mesma cidade que eu estava. Né? Por conta de ver meu dia a dia lá, de ver o quanto eu soube convencer, digamos assim, com a minha história. Então foi aí que eu tive essa percepção, poxa, se eu estou conseguindo impactar tantas outras pessoas com a minha história, você também consegue, outras pessoas também conseguem, né? E a gente sempre, a história, ela é ela é mais antiga de andar para frente, né? A história sempre existiu e ela sempre foi um meio de carregar um emocional, carregar uma referência, carregar ali uma atenção diferenciada no qual você consegue se inspirar. Então, assim, foi aí que surgiu Todo Mundo Tem uma História. Ele foi muito difícil no início para mim, porque eu não sabia como é que eu vou transmitir essa mensagem. Sabe de que maneira eu vou conseguir falar sobre o projeto de Todo Mundo Tem uma História? Então eu não sabia. Aí eu abordava as pessoas na rua para querer contar uma história, né? E tipo, as pessoas ficavam com medo, né? Quem é você que eu vou falar minha história? Então eu tinha que conversar ali durante 30 minutos, 40 minutos, para a pessoa ganhar confiança em mim para compartilhar uma história. Aí eu pedia para a pessoa gravar áudio, compartilhava. Aí eu escrevia, legendava um vídeo que a pessoa fazia. Eu não conseguia encontrar de fato Um como vender formato. um Um formato, né? formato. Mas eu sempre fui do feito melhor do que perfeito, né? Eu sempre fui de testar. Vamos testar, se errar, erra rápido, vamos ver como é que dá isso aí. E até o dia que eu consegui. Aí foi que surgiu o podcast.
Inclusive, quem não viu ainda pode acessar o link da bio lá e ver os podcasts, que a gente tem de várias histórias bacanas, e as próprias lives, né, que fizeram muito sentido. E aí fui trabalhando em cima disso e venho encontrando, né? Venho encontrando cada vez mais um projeto ideal, assim, e venho vendo que está dando muito certo, graças a Deus, impactando muitas pessoas aí. E como é que você seleciona as histórias? Você tem algum critério? Pô, no início, como eu não tinha nada, né? Como eu não tinha uma referência, não tinha assim, uma audiência, digamos assim, eu fazia com os meus amigos. Então você vai ver os primeiros podcasts, as primeiras lives, foram com pessoas que eram minhas amigas. Porque se todo mundo tem uma história, as pessoas que são minhas amigas também têm uma história, né? Então eu comecei com as pessoas que eram mais próximas de mim. Eu fazia o convite. Óbvio que eu já sabia um pouco da história delas, né? Então, assim, eu já imaginava, poxa, velho, eu quero falar sobre você, sobre o que você teve. Aquela situação que ocorreu com você. Você topa, você topa, você topa. E era mais fácil deles toparem esse desafio, né? Pelo fato de me conhecerem também. Então, assim, eu comecei a fazer com as pessoas mais próximas, né? A partir do momento que veio dando uma certa audiência, muitas pessoas se interessaram em compartilhar as próprias histórias que eu não conhecia. E aí eu até bolei um formulário. Hoje a gente tem um formulário nos destaques, no nosso LinkedIn também. Você coloca seu nome, seu Instagram, fala um pouco sobre a sua história, né? Que é uma maneira de eu conseguir organizar, né? E você poder compartilhar. Qualquer pessoa pode compartilhar. Eu trago isso no meu canal aqui. O Todo Mundo tem sua história, todo mundo tem voz, né? De poder compartilhar. E todo mundo sente essa talvez todo mundo gosta de ser reconhecido, todo mundo gosta de inspirar outras pessoas, né? Então, é um canal que eu dou a oportunidade para o pessoal falar. Então, hoje eu seleciono por meio desse formulário, né, que a pessoa faz o preenchimento, às vezes diretamente também, às vezes uma pessoa que eu conheci ali, que, poxa, tem uma audiência bacana também, que tem uma história de vida muito bacana, mas não existe, acho que não existe prioridade, não, existe mais termos de organização, de quem chegou primeiro, acho que a minha história pode ser tão importante para uma pessoa que talvez não seja para você, sabe? Então, assim, Sim. não existe um critério de importância. É óbvio que umas histórias vão chamar mais atenção do que outras, mas a questão da identificação nas histórias, ela é fundamental. Por exemplo, quando a gente fez a nossa live, teve acho que duas pessoas que sofriam de daltonismo, né? Então essas pessoas se identificaram muito, então para elas foi muito importante aquela live, sabe? Então, é muito isso do que eu trago, né? As pessoas têm a mania de só vislumbrar e trazer como referências as pessoas famosas, né? Você coloca no pedestal ali, que deram certo, e que elas servem de referência, de fato. Mas não necessariamente só elas que você deve se inspirar. Às vezes, pessoas que estão do seu lado, pessoas que têm histórias de vida tão bonitas, né? Que talvez não são evidenciadas na mídia, digamos assim, podem impactar positivamente tanto quanto ou até mais, né? Porque você se vê na realidade da pessoa. Existe essa identificação. E quando você convidava os seus amigos ou as pessoas mais próximas, elas ficavam surpresas, tipo assim, nossa, mas o que que eu também. Ah, mas eu vou contar o quê? O que que eu. Imagina, rolava isso. Porque as pessoas têm uma. Estou generalizando, né? Mas elas têm uma coisa meio, eu sou uma pessoa comum, É, né? Assim, rolava ou verdade. não? Rola até hoje, né? O que que eu posso? Minha vida, eu não tenho nada. Minha vida, eu falei, como é que você tem 30 anos, você não aconteceu nada? Não é possível que não aconteceu nada na sua vida que você não possa compartilhar. Eu tenho certeza que você pode agregar de alguma forma, né? E aí vai do meu papel também de explicar, de conduzir, de mostrar para ele. Mas acontece, sim, as pessoas não sabem o potencial que tem de inspirar outras, sabe? As pessoas não têm noção disso. As pessoas não sabem o quanto pessoas vivem uma história parecida, né? E que podem se espelhar em você, sabe? Então, poxa, por exemplo, eu compartilhei a vida o último podcast foi um cara que largou a vida corporativa, né? Que ele trabalhava num banco, um grande banco em São Paulo, e ele só largou para fazer festa. Ele veio fazer festa em Salvador e foi um case de sucesso. E aí ele mandou as mensagens, ele, irmão, olha as mensagens que eu recebi. Ele, Eduardo, eu nem te conheço, mas eu estou no mesmo, na mesma linha que você, eu trabalho em banco, sou completamente infeliz, eu quero produzir festas também, com certeza o seu podcast me inspirou demais, sabe? Então, tipo, você talvez não sabe o quanto que você pode inspirar. E é justamente isso que eu trago. Eu acho que tem três tipos de pessoa aqui no Todo Mundo Tem uma História. Assim. Aquela pessoa que de fato se identifica com a sua história, por exemplo, as pessoas que te assistiram, né, que sofriam ali no daltonismo também.
elas se identificam literalmente porque elas têm as mesmas, vivem as mesmas vidas, as mesmas situações, enfim. Aquelas pessoas que não necessariamente se identificam, mas aprendem com a sua história, né? Aprendem com as lições, a moral da história que a gente sempre traz no final, né? A lição do que você aprendeu, do que você vivenciou aquele tempo. E tem a pessoa que são os nossos convidados, que são as pessoas que fazem podcast, as lives, que elas percebem de fato que elas são capazes de inspirar outras pessoas através da sua história. E é Sim. meio que um ciclo fecha, né? E quando eu fiz eu fiz um podcast com uma grande amiga minha que ela perdeu o pai com aos 20 anos. E aí o tema era como lidar com a perda de entes queridos, sabe? E ela contou, ela foi justamente essa pessoa. Mas eu não falo o quê? Eu não sei, tal, mas e ela é uma pessoa super alto astral, sabe? Uma pessoa assim muito lúcida, muito de bem com a vida também. Ela passou a mensagem de uma forma assim tão bonita que ela recebeu tanta mensagem, sentiu tanta mensagem de pessoas que ela não conhecia, que tinham perdido o pai há 3 dias, que estavam no hospital. Ai, O podcast dela chegou em um hospital onde enfermeiras usavam podcast para votar com pessoas que estavam em UTI, para a família das pessoas que estavam em UTI. Olha que legal. Olha onde chegou, a dimensão que levou as histórias dela. Então ela chorou, ela se emocionou, ela falou: Vini, obrigado, foi o melhor presente da quarentena que eu recebi. E ela, pai, a família toda dela, sabe? Então, tipo assim, são situações que ela passou e que tantas outras pessoas passaram também, sabe? E a forma que ela lidou com aquilo pode ser totalmente diferente de outra forma que outra pessoa lidou. Então, assim, eu consigo passar a enxergar o mundo de uma perspectiva diferente de uma experiência de uma pessoa que vivenciou a mesma coisa que eu, sabe? Essa é o grande lance. Então, um- os uma feedbacks estão das, mostrando isso. uma das mensagens que eu recebi foi assim, Cíntia, era como se eu estivesse ouvindo outra pessoa contar a minha história, porque a gente passou exatamente pelas mesmas coisas, né? E aí, gente, o que aconteceu, né? O Vini, eu estava assistindo uma live dele com o André, que é um querido que eu amo de paixão. E aí, falei, que legal esse projeto. E mandei mensagem, né, na live, falei, eu quero participar, não sei o quê, me convida, sei lá. E aí Foi. o André abriu um espaço, né, eu entrei, porque eu não falo muito dos meus problemas de visão aqui no Instagram, o foco do meu Sim, sim. Instagram é outro e tal. E aí, não, aí o Vini, não, vamos fazer uma live falando sobre isso. E aí, o que acontece? Eu tenho 36 anos e eu até a live do Vini, eu não tinha um diagnóstico do que eu tinha, de fato. Minha mãe me levou em mais de 15 especialistas quando eu era criança, enfim. E é isso, é daltonismo, mas não é daltonismo, tem tal. E quando eu fiz a live com o Vini, essa menina que entrou em contato comigo falando que eu estava contando a história dela, né, que era outra pessoa contando a história dela, ela falou assim, o que a gente tem é a cromatopsia. É sempre assim, são as três coisas, né? Fotofobia, né? As cores e tal, não sei o quê. A gente tem um grupo no WhatsApp, se você quiser participar, blá, 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 blá. Beleza. Ela me colocou em contato com o pessoal do grupo, aí eu conheci a Olga, que tem 70 anos, tem a cromatopsia também. A Olga me falou um monte de coisas assim, que eu não sabia sobre o meu problema. Uma delas foi um tipo de óculos de sol específico, porque o daltônico tem aquele óculos que as pessoas fazem o vídeo, sabe? Que eles enxergam as Sim, cores e sim. tal. Não funciona com a gente aquilo. Mas tem um óculos que, na verdade, ameniza a incidência de luz de uma maneira muito diferente como o óculos de sol normal. E aí ela me falou desse óculos, eu entrei em contato com a ótica, o Ri, meu amigo, me levou semana passada lá, a gente, enfim, fez o pedido do óculos. E foi assim, eu conheci mais 30 pessoas que têm o mesmo problema que eu. Eu descobri que era que era o diagnóstico, o que mais maneiras de melhorar de ter mais conforto com o problema que eu tenho pela tua live, assim, né? Então ainda brinquei com você que mudou minha vida, mudou porque eu nunca tinha ouvido essa palavra, gente. E a menina na live mandou assim: você é Eu acromata, lembro, eu né? Aí lembro, eu, eu lembro. que nome é esse? Enfim, então, a nossa história tem potência. E era isso essa era a minha pergunta desencadeadora para você, assim. Por que você acha que contar a história, a sua própria história, tem potência para você? Assim, quando alguém, tipo, eu vou lá e conto a minha história na tua live.
por que que você acha que isso me faz bem quando eu compartilho a minha história? Uhum. Primeiro, Por assim, tudo que você já ouviu, né, das pessoas e tal, como é que você percebe isso? é muito como um desabafo, sabe? Como você, acho que o próprio tema daqui, que é a nossa live de escuta, ele faz uma referência sobre isso. As pessoas gostam muito de, de externalizar as suas vontades, as suas conquistas, os seus desafios, enfim. Mas são muitas poucas pessoas que sabem ouvir. E a escutativa, ela é uma característica muito importante. Então, quando você, no caso eu, paro para escutar e dou ouvidos a você, para estar te escutando 100% sobre o que você está falando, isso, isso é muito bacana. Isso mexe muito com a pessoa, porque ela se sente importante, sabe? É uma importância que você entrega para a pessoa. Eu estou aqui oferecendo o máximo, o que é o que é prioridade na minha vida, que é o meu tempo. Eu estou aqui para te escutar. Eu estou aqui para escutar a sua história, sabe? Então essas pessoas quando compartilham, elas elas veem de fato que elas conseguem ser aquele intermediário que vai fazer diferença na vida das pessoas. Isso é muito bacana, né? Então as pessoas têm essa guardado, né, essa missão de ser reconhecido, essa vontade de fazer a diferença na vida das outras pessoas. E quando elas veem que compartilhando as histórias elas são capazes disso, isso é algo que tem uma realização muito grande dentro delas. Não é à toa que eu recebo tantos obrigados depois da live. Poxa, Vini, muito obrigado. Eu estava precisando disso. Teve pessoas que nunca compartilharam história que foram compartilhar a primeira vez comigo, sabe? Então as pessoas guardam muitas coisas pelo fato de acreditar que aquilo não vai fazer diferença na vida de outra pessoa. E quando elas acabam externalizando isso, e que elas percebem isso, e que elas percebem o quão bom é você falar sobre a sua vida, e talvez você não percebe os desafios que você venceu. E quando você externaliza, você aprende isso. A fala, você contar a sua história também, você aprende muito contando a sua história. Quando você está externalizando aquilo, você percebe, caramba, olha como eu sou foda, olha como eu consegui fazer tanta coisa, olha os desafios que eu passei. E às vezes você não para perceber isso. E quando tem alguém te ouvindo, e quando tem alguém ali disposto a ouvir o que você tem para dizer, o que você vivenciou, você acaba aprendendo na sua própria história, sabe? Então, E, não, você... e a visibilidade, né, que a gente dá quando você criou, porque você criou um espaço, né? Você criou um podcast, você criou um Instagram para a pessoa falar da história dela. Sim, Então, eu acho que quando a gente dá essa visibilidade para a pessoa, eu acho que muito desse empoderamento e tal, eu acho que tem a ver com o fato dela perceber que ela está sendo vista, está sendo também. ouvida, ela se ouvir falando a história dela, que Perfeito. é completamente terapêutica. Eu estava falando isso com o Vini ontem, né? Quando a pessoa fala sobre alguma coisa dela, ela Exato. também está se escutando falar daquilo, né? Perfeito, exatamente. E eu acho que as pessoas comuns, né, que não são famosas e tal, elas esquecem o tamanho que elas têm, que é muito Exato. grande também, Exato. Exato. né? Então, quando um podcast vai parar no hospital e serve para acolher pessoas que estão ali perdendo, né, as pessoas que elas mais amam na vida. Olha o poder que isso tem. E não é o pai da Xuxa que está morrendo. Eu não quero saber da Xuxa que está lá cheia do dinheiro, sei lá que vida que ela tem. Eu quero alguém que tenha uma vida parecida com a minha. Eu quero saber como essas pessoas lidam com essas coisas, né? E eu acho que muito. A identificação é muito forte, gente. O poder da identificação, você ver que, poxa, eu vivo aquilo, eu vivencio aquilo, essa pessoa é igual a mim, acontece isso, se ela deu certo, também posso, então, se ela fez isso, eu posso fazer diferente. O poder da identificação é muito forte nas histórias também, as pessoas se veem nas histórias, sabe? E quando você se vê numa história, você tem ali a vontade de marcar outras pessoas, de compartilhar com outras pessoas, de mostrar para as outras pessoas, a gente vivenciou isso, a gente vivenciou aquilo, olha isso aqui, aconteceu exatamente comigo, sabe? Então, eu acho que essa parte de se identificar com pessoas comuns, né, de fato, é um diferencial, é algo que faz muito sentido quando a gente fala de histórias também. Ô, Vini, você já ouviu. Quantas histórias você já ouviu? Você sabe? Você Rapaz, tem um número? tava fazendo essa conta aqui, eu acho que eu tenho quase 50 histórias.
dessas 50 histórias, assim, né? Que estão lá no podcast, não que você ouviu na vida, que deve ter sido bem mais. É, É, eu trouxe no canal, né? No canal, no Instagram e no podcast. Na dessas vida, pô. 50, é, qual te impactou mais? Qual colou mais com você, assim, com quem você é? Qual tem alguma assim que você fala, nossa, essa me impactou muito porque eu tava no momento também assim, ou porque É isso, exato. Como eu fiz no início algumas histórias com pessoas que eram minhas amigas, teve um amigo meu que eu vivenciei toda aquela trajetória com ele, sabe? E eu estava presente, eu sei que de fato ele sofreu, sabe? Na verdade, eu nem sei, eu nem soube que ele sofreu, porque às vezes ele escondia tanta coisa que ele me falou no podcast que eu falei, velho, eu vi isso com você, eu nem sabia disso. Se você tivesse me falado, sabe? Mas você não me falou. Porque você sofria aquilo ali sozinho. Então, foi um amigo meu que ele teve, acho que ele teve acne fulminante. Ele usou um medicamento que explodiu de espinha, várias crateras mesmo no rosto, que com muitas. Enfim, foi um problema assim que a probabilidade era de 0,00001 de acontecer e aconteceu com ele. Uma raridade, de fato, nenhum médico sabia o que ele tinha. E ele ia pro colégio, ele era da minha sala, hoje é um dos meus melhores amigos, e ele vivenciou aquilo, sabe? E ele ia, tomava 30 injeções, 40 injeções antes de ir para a escola, e doía de corticoide e tal. E ele falava que os amigos dele iam abraçar ele, doía muito, e ninguém sabia o que ele tinha passado. E eu era um desses amigos que abraçava ele, sabe? Só que eu não sabia o que ele passava. Então, assim, para mim foi uma surpresa, porque eu conhecia ele, sabe? Eu vivenciei com ele, eu vivenciei aquilo com ele, eu estava do lado dele, sabe? Teve gente que se afastou dele por conta disso. Ele teve um problema assim, com relacionamento, né? De mulher, até que negou ele na hora de fazer sexo com ele por conta disso. Então, assim, tem até um podcast junto com ele, vejam lá. Mas essa me chocou, me tocou bastante, né? Por estar do lado dele e não saber que o quanto que ele passou por aquilo, sabe? Então, foi uma das histórias, assim, que me chamou bastante atenção. Foi ô uma das. Vini, você sabe que isso é muito, muito comum de acontecer, né? Da gente estar perto de pessoas em momentos difíceis e tal. E claro, a gente dá o apoio e o espaço que a pessoa dá pra gente apoiar e estar ali perto, né? Mas muitas vezes, por isso que eu acho que esse exercício da escuta empática, ele é tão importante. Às vezes a gente não está escutando de verdade quem está perto da gente, porque a gente nem sabe como escutar de verdade essas coisas, porque a gente não pergunta, né? Às vezes a gente entra numa de tentar adivinhar, quando você pode virar para a pessoa e falar: como que eu posso te ajudar mais nesse momento? O que que eu posso fazer mais por você? E, e principalmente com com os amigos, com a família, eu acho que a gente tem que parar com essa ideia de deduzir, de achar que sabe do que o outro precisa, porque não tem como saber. Às vezes é isso, né? Para ele era super importante ter você perto, mas você tocá-lo era muito doloroso, né? E talvez na sua cabeça, tipo, tocar ele era importante para ele entender que você não tinha nojo, que você não tinha, que estava tudo bem, né? Então, enfim, a gente tem que aprender a perguntar mais, eu acho, pelo que eu observo, pelas coisas que eu escuto. Eu acho que a Verdade. gente deduz demais e pergunta de menos. E pergunta simples assim mesmo, sabe? Como você pode se sentir melhor, ou o que que eu posso fazer para te ajudar, né? E eu tô falando isso porque, como eu sou psicóloga e tal, as pessoas me buscam mais para ter ajuda, né? Assim, para Uhum. desabafar e tal. E há umas semanas atrás, uma amiga falou isso para mim, falou assim, é, já é a segunda vez que eu te falo uma coisa tentando te ajudar e você ignora. Tipo, você muda de assunto, cara, tô aqui, sabe? Para com isso, enfim. E aí eu falei: ai, nossa, é mesmo, né? Depois ficou reclamando que, ai, ninguém me escuta, não sei o quê, né? Mas também não dou espaço para isso, né? Então acho que a gente precisa perguntar mais. Você se acha um bom perguntador? Eu acho que eu tenho desenvolvido isso bastante, sabe? Eu acho que desde quando eu comecei esse projeto, eu acho que cada história para mim é de fato um aprendizado, então a gente sai um pouquinho da caixinha, né, da nossa realidade,
e eu tenho visto o quanto que eu não sei de nada da vida das outras pessoas, por mais que sejam próximas de mim, sabe? Eu realmente não sei de nada. Então, eu sempre fui essa pessoa próxima de apoiar meus amigos, as pessoas que estão do meu lado, sabe? Então, assim, eu sempre tive essa proximidade de relação com as pessoas. Eu acho que isso é uma característica positiva em mim. Mas acredito que tem muito o que desenvolver também, sabe? A escutativa, essa questão de perguntar, de saber se tá tudo bem, se está acontecendo alguma coisa. É porque eu sou muito analítico também, Cintia. Eu tenho uma característica que eu me coloco no lugar das pessoas, sabe? Então eu tento fazer uma interpretação do que ela está sentindo, como eu me sentiria nessa situação, sabe? Então isso me ajuda a interpretar, mas obviamente, como você falou, eu não posso dizer o que está certo e o que é errado, e vai de mim perguntar se está tudo certo, o que está acontecendo, se eu posso ajudar de alguma forma. Então, assim, eu busco sempre, principalmente depois dessas histórias, entender um pouco mais a vida da pessoa. Gosto muito de conversar, gosto muito de perguntar. Então, assim, sou um cara muito aberto e acredito que venho desenvolvendo isso porque, como você falou, é algo fundamental nas relações, né? Sim. É, olha, escutar é uma arte mesmo, né? Com certeza. E nenhum artista nunca se sente completo e tá certo, eu acho que é por aí mesmo, né? Enfim. E Vini, o que que você faz da vida? Onde você mora? Além do Pois, Todo Mundo Tem uma História, quais são os outros espectros aí do Vinícius? hoje eu moro em Salvador, né? Aqui na Terra Boa do Carnaval. Ah, que Está inveja. parada devido a essa pandemia. Ah, Não está tendo festa, né, nem praia, então, infelizmente, a gente está triste. Hoje eu tenho uma empresa no ramo digital junto com minha irmã, chamada Irmãos à Prova, então eu contribuo nesse cenário aí de desemprego, né, que são mais de 13 milhões de pessoas, a ajudar pessoas a conseguirem seus empregos através de análise de currículo, de performance, de entrevista, de LinkedIn, né? Então, assim, as pessoas são muito necessitadas e principalmente, como você falou, de ser escutada, de ter uma motivação, sabe? De falar que ela é capaz. Então, assim, é um trabalho meio que de técnica e motivação, né? Minha irmã sempre foi ali um planejamento de carreira, né? De coach de carreira, de planejamento de desenvolvimento dentro da instituição, e alinhado comigo, que eu sempre fui da parte de vendas, de comunicação, de marketing pessoal, network, um pouco de motivação também que eu venho trazendo. A gente decidiu se unir para fazer os Irmãos à Prova, que é uma empresa mais ou menos de recrutamento e seleção que a gente contribui ali através de cursos online, de mentorias e tudo mais. Para esse cenário, que é um cenário totalmente crítico e só tende a aumentar, né? e como é que foi esse processo agora, na pandemia? Foi um Que as boom pessoas muito. se voltaram para o digital completamente, né? Então, Exato. Hoje, quem não está na internet não está morto, né? Digamos assim. Então, é fundamental você ter a sua presença na internet. E aí, quando a gente fala dessa pandemia, obviamente teve um boom muito grande, né, no cenário de desempregos, né? Isso tende a aumentar ainda. E aí você tem alinhado as características que são desenvolvidas a partir dessa pandemia, né? A ansiedade, a depressão, a incapacidade, a insegurança, que são características dessas pessoas que estão desempregadas, né? Ah, e fora, não tem as condições, digamos que financeiras para investir, mas elas têm que ter a noção que é um investimento no desenvolvimento dela, e tem muita coisa ainda gratuita na internet, que ela pode ser ter comunidade, sabe, de correr atrás, de pesquisar os seus próprios materiais. Então, assim, a gente tem fazendo um trabalho que a gente vem ajudando bastante pessoas, mas elas têm que entender que se elas não quiserem ajuda, a gente não vai conseguir ajudar, entendeu? Porque muitas pessoas elas ficam paradas esperando que alguma ajuda caia do céu, esperando que a gente vai lá e ajude elas, mas não é assim, sabe? A gente tem que dar, a gente tem que, a gente tem que ensinar a pescar para elas, sabe? Ela tem que saber pescar, não é a gente pescar o peixe para elas. Então é um pouco disso que a gente passa, sabe? De falar que você é capaz de você fazer um trabalho motivacional, fazer um trabalho ali mais de coach também, junto com as técnicas, que é muito importante dela aprender, né? Do LinkedIn, de se posicionar no LinkedIn, de ter um material bem feito no LinkedIn, de saber se relacionar, de criar suas próprias oportunidades, de criar network. Enfim, é um trabalho bacana aí que a gente vem desenvolvendo há pouco tempo, né? Acho que vai fazer agora 4 meses, 5 meses que a gente está com essa ideia. Mas eu venho tratando isso paralelo com Todo Mundo Tem uma História, que acredito também no potencial aqui, no crescimento, sabe?
E aí a gente vai levando, mas estou bem feliz. É sempre nesse propósito, né, de tentar ajudar o próximo, né? É. Muito, muito que o Vini falou na live também. Nossa, a live do Vini foi sensacional. O cara que, poxa, ele fazia aquilo em troca de nada, sabe? Só do reconhecimento por parte das pessoas que lhe ajudavam. Então isso é muito bonito. E me fez refletir, com certeza, né? E acho que faz todo mundo refletir, às vezes. Como eu falei para ele, às vezes as pessoas até querem ajudar, né? Tem esse instinto dentro de você, dentro deles, mas sempre deixam para depois. Ah, quando eu tiver dinheiro, eu vou ajudar. Ah, quando eu tomar um tempinho, eu vou. Ah, quando eu passar por lá, eu deixo alguma coisa e sempre postergando, postergando, postergando. E não sabe a falta que faz das pessoas serem ajudadas, né? Então, assim, O Vini conta, não sei se na tua live ele contou, mas quando ele se formou, né? Ele fez lá o curso de gastronomia e tal. E a mãe dele mora em Florianópolis. E assim, Florianópolis, né? Tem todos os restaurantes, tudo, né? E aí, quando ele fala, né, que quando ele se formou, ele ligou pra mãe dele e falou: Mãe, ai, quando que você vem? Tipo assim, louco, né, pra ele já mudar pra lá, porque ele tava aqui em São Paulo estudando e tal. Ele: Não, então, não vou. Eu vou montar um instituto. Ela: Você vai o quê? Tipo, ele tinha, não sei, acho que 19 anos. Você vai o quê, Vinícius? Vou montar um instituto. Você ganha R$ 800, sei lá quanto que ele ganhava. Tipo, de onde você tirou isso? Ele: Mãe, não sei, mas aí ele brinca, né? Que ela comemorou muito, ficou super feliz que ele queria é montar um instituto. E... Mas assim, eu acho extremamente que. realizado, né? Hã? Extremamente realizado ele está. E você vê, assim, né? Eu tenho. A última vez que eu vi o Vini foi um pouco antes da pandemia. A gente fez um evento juntos no começo do ano e depois eu fui lá no instituto. Cara, ele tá sempre correndo, fazendo mil coisas e tal, mas assim, com aquele sorrisão dele no rosto e brincando. É, é muito, muito bonito de ver, assim. O Mas astral dele. só. Nossa, ele é maravilhoso. Que fiquei tão feliz que vocês fizeram a live. Fiquei mesmo, de verdade. Eu Assim, fiquei mais feliz, Cintia, em saber que a sua história, né, quando a gente fez a nossa live, pôde impactar outras pessoas e que você descobriu ali uma patologia que você tinha, que você conseguiu ter uma família que se identificasse com o mesmo problema. Eu tô sabendo isso agora, tá, pessoal? Eu não sabia que ela me falou isso. Eu tô aqui para externalizar isso para vocês, Cintia, porque é isso que é um dos grandes benefícios, digamos assim, do Todo Mundo Tem uma História, né? Essa identificação, essa conexão, essa criação de comunidade, sabe? De achar pessoas ali parecidas com você, de conhecer novas pessoas, de ter histórias similares. E eu, poxa, eu queria te externalizar isso, que eu fiquei muito feliz em saber que você pôde saber ali que existem soluções, né? Como você falou, a questão do óculos, para você e, poxa, e saber que eu fui a ponte dessa conexão entre vocês e essas pessoas é um prazer inenarrável e só mostra que faz sentido isso aqui, né? Só mostra que Todo Mundo Tem uma História, faz muito sentido, essas conexões, essa identificação. Então, para mim é fundamental. Acho que vou até querer um depoimento seu depois aí falando sobre isso, porque a emoção aqui foi muito grande. Você estava falando ali, eu estava me controlando para não falar, mas chegou um ponto aqui que eu não vou falar, porque eu preciso. não, e sabe o que foi mais legal? É que o lance da história ter poder, nessa coisa da comunidade, continua, porque tem muitos pais de crianças com acromatopsia lá no grupo. E eles verem, né? Uma delas falou pra mim, falou: Nossa, Cintia, ver você, uma mulher linda, sabe, mora sozinha, faz suas coisas, trabalha, se vira, me dá um conforto e uma paz, porque, né, os pais morrem de medo dessa questão da autonomia, né? Como é que a criança que adulto vai ser, vai precisar ter sempre alguém junto, não vai e tal. Então, eu Ter essa fiquei feliz. referência, né? Ter essa referência de pessoas mais velhas, né, com isso, deve ser muito bacana e importante para eles e confortá-los, né? Isso conforta eles. Nossa, Poxa, uma pessoa que tem uma muito. vida completamente normal, uma pessoa que faz tudo, sabe? Então, assim, E eu fico feliz, fiquei feliz também porque a postura dos pais no problema que a gente tem é muito importante. Se os pais criam a criança naquela redoma de vidro e tal, ela não vai ter autonomia mesmo. Então, ter esses pais mais conscientes e tal é muito legal, assim. Nossa, Vini, foi muito do caralho. Quando eu liguei pra minha muito mãe, feliz. até a minha mãe tem que dar um depoimento. Quando eu liguei pra minha mãe, falei: Mãe, eu fiz uma live, a menina entrou em contato comigo, aí tem o grupo. Cara, minha mãe ficou em choque. Ela falou: Cíntia,
A gente nunca ouviu falar de como assim, Tá vendo? sabe? Ficou toda feliz, assim, foi muito legal, assim, foi muito legal Uhum. mesmo. Que presente, Vini, de verdade. Exato, O se todo presente mundo. não é seu, o presente foi totalmente meu, imagina. O Oi, presente foi voltei. meu. Ó, Com certeza, com estamos, certeza. estamos, estamos caminhando para o final da nossa live e eu tenho meu ping-pong para você, tá? Eu sei, Ping-pong? gente, que nós Vamos temos lá. mais 112 perguntas para a Vini, né? Mas não dá tempo de fazer todas as perguntas. Ô, Vini, você também tem isso? Quando eu conheço alguém, eu tenho, acho que uma lista na minha cabeça de 432 perguntas que eu queria fazer para a pessoa. Às vezes eu fico até me controlando, porque, Eu sou, eu porque eu sou, eu pareço sou, a Marília Gabriela. eu sou maluco também. Eu tô dirigindo na rua, assim, eu vejo uma pessoa, eu falo, o que que aquela pessoa deve estar fazendo? O que que ela faz? Por que que ela tá ali naquele momento? O que ela tá fazendo da vida? Eu começo a olhar para as pessoas e perguntar o que que elas fazem, o que que elas são, sabe? Não, mas por que essa pessoa tá aqui esse horário? O que que ela deve estar fazendo? A Mas eu gente, tenho, na tenho época do também. cursinho, na época do cursinho, ali 2001, 2002, eu tinha um. Não era um projeto, era uma brincadeira que a gente tinha, eu e o Samir, que era um amigo meu. A gente tinha um e-mail que chamava Cartinhas do Metrô. Porque a gente fazia cursinho, imagina, metrô, ônibus, estava sempre andando para lá e para cá. E quando a gente olhava alguém, sei lá, que chamava a nossa atenção de alguma maneira, a gente escrevia alguma coisa, tipo, sei lá, imagino que seu dia hoje deva Certo. estar, dadadadadadá, e entregava para a Legal. pessoa com o e-mail embaixo, tipo, se você gosta, cartinhas de metrô. E a gente entregava e tal, e às vezes as pessoas ficavam assustadas, às vezes as pessoas respondiam, mandavam e-mail, nossa, que legal que você teve essa percepção. Enfim, a gente fez isso um tempão, era bem E bom, às assim. vezes é uma atitude simples assim que é tão importante para a pessoa, né? Que ela Porque, tá ó, sem precisando ali de um querer, tão afeto ali, de alguma coisa que ela não tem por ninguém, pela família, pelo trabalho, e que recebe um cartãozinho bonito, assim, uma não, mensagem, e faz a sem querer a diferença. gente estava sem saber, a gente estava visibilizando pessoas, né? Que eu acho esse é o lance do Todo Mundo Tem uma História, do trabalho do Vini, do trazer vocês para cá, aqui para o Para as quintal para pessoas serem vistas, conversar. né? Enfim. Então, mas assim, eu teria 342 perguntas para você, mas eu só vou fazer três ou quatro, Vamos. tá? Vixe, Ó, vixe. nesses últimos dias, você tem escutado mais ou falado mais? Eu acho que eu tenho falado mais. É. Preciso ser sincero. Não, mas tudo Porque bem, não eu tem acho nenhum que. problema. Porque eu estou envolvido com muitos projetos. Então, inclusive, eu acho que é um defeito meu, sabe? Querer abraçar tudo. Eu quero abraçar tudo. Quero organizar tudo. Então, eu acabo falando mais. E às vezes eu preciso me escutar, talvez mais, né? Talvez eu precise internalizar e ir para a caixinha para me escutar um pouco mais. Mas como eu estou querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu acabo tendo que falar mais, né? Me conectar mais. Então, ultimamente, eu tenho. Já é isso. Já passei a escutar um pouco mais. Mas hoje, nessa última semana, eu tenho falado. E do que você tem falado? Sobre o que você tem falado mais? Eu acho que nessas últimas semanas eu tenho falado mais sobre, acho que a minha perspectiva, o meu propósito, a minha parte profissional também. Para mim é muito importante, sim, que a minha parte profissional está muito ligado com o que eu acredito, sabe, com meus princípios, com meus valores. E é um momento de pandemia, é um momento de indecisões, de incertezas, então, de novos projetos. Então, eu passo muito tempo aqui produzindo as coisas que eu acredito, sabe? Então, eu venho falando muito sobre isso. Essa minha parte profissional, nesses últimos tempos, vem pegando bastante. E você gosta de falar sobre isso? Sobre sua parte profissional? Gosta, né, Gosto, Vini? adoro, 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 gosto mesmo. Vou gostar mais quando eu tiver 100% realizado, né? Quando eu estiver rodando direitinho as coisas que eu imagino, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito inconformada com o que a sociedade impõe pra gente e tal. Tive experiência corporativa, assim, mas acredito que eu posso usar o meu tempo para fazer as coisas que eu acredito, sabe? Uhum. Eu venho muito me cobrando também, estou muito autocrítico, assim, cobrando produzir, para tentar achar alguma coisa que me satisfaça, né?
E sempre, obviamente, pensando no próximo, porque o meu trabalho sempre envolve pessoas. Isso que é bacana. O trabalho sempre envolve pessoas. Então, uma vez que eu estou realizado no meu trabalho, eu consequentemente vou estar realizado pessoalmente, porque eu vou estar atingindo e impactando outras pessoas. Do que você gosta, do que você tem gostado de ouvir mais ultimamente? Acho que são mensagens de apoio aos meus projetos. Eu sempre fui um cara que sempre apoiei muito os projetos dos meus amigos, da minha família, sabe? Meus amigos, então, eu sou aquele cara que dá a maior força, sabe? Eu sou o cara que as pessoas me procuram para falar sobre os projetos dela. E eu sempre incentivo, eu sempre invisto, eu vou lá, eu compro, eu faço questão de estar presente na estreia, presente na. Enfim, eu sou esse tipo de pessoa, porque eu sei o quanto que importante seria para mim. Eu sei o que é o momento mais importante da vida daquela pessoa, é aquele momento, né? Um dos, digamos assim. E sei que a minha presença vai fazer a diferença para ela. Então eu faço questão de dar um feedback, de participar, de ser ativo naquilo, para saber, olha, acho que você pode melhorar nisso aqui, acho que você pode melhorar nisso aqui, sabe? Então, pelo fato de eu estar me envolvendo muito com a parte profissional, o que eu quero escutar são mensagens de apoio e mensagens críticas, né? Feedbacks que são importantes. Olha, você está indo para esse lado, mas você poderia ir para esse e tal. E não é todo mundo que se importa assim com os outros, sabe, Cíntia? Não é todo mundo que tem essa, como é que eu posso dizer, essa liberdade, essa vontade própria de querer falar, te ajudar, sabe? O pessoal postou, você não comenta, você não liga, você justamente, como é que eu posso fazer para te ajudar? É justamente isso, as perguntas que você falou. Não é todo mundo que é disponível, são características das pessoas que você tem que respeitar, mas ultimamente eu tenho procurado muito isso, uma força, uma mensagem de apoio, soluções, feedbacks, críticas, para que eu cada vez mais me aproxime do meu objetivo, sabe? Acho que nesse momento seria isso. Antes de eu fazer a última pergunta, deixa eu ver aqui que eu tô vendo os comentários subindo. Ele é fera demais. Quem que é? É algum amigo? Aquelas, é algum amigo seu Alô, aqui. você, pô, Ele é esse cara morou comigo, diferenciado. Morei com ele na Austrália, verdadeiro não companheiro, tá diga. aí, sucesso. Ai, gente, seus Satisfação, puxa-sacos. irmão. Você é o cara. Obrigado por apoiar as Juliano, pessoas. vou usar essas ideias para compor. Ai, que legal. Eu fui babá da Cíntia e dá muito medo mesmo ver. Ah, sobre a Deia falando que quando É, ela cuidava de mim pequenininha. Eu vi uma mensagem grandona subida aqui. Juliano tá falando que a vida é agora. Alec, quando você escuta e se sente no dever de opinar, isso não é legal, né? Olha, às vezes a gente não precisa opinar, né? A gente acha que tem que opinar, mas enfim, né? a identificação dos encontros. Felipe, toda história de vida é uma história inspiradora e as histórias de superação são muito mais inspiradoras. Quero falar um pouco sobre isso antes de terminar. Não Hum, acho, eu acho que toda história, independente de ser de superação ou não, ela é importante, ela tem que ter valor. Eu acho que você, aquela história foda, o cara quebrou a perna, subiu na montanha e teve que passou fome, são muito foda, claro. Só que, gente, estar vivo no Brasil ultimamente é uma vitória, assim, é uma história. Ser brasileiro nesse momento que a gente tá, gente, eu acho que é uma superação assim, a cada dia, né? 24 horas sem ter um surto, já é essa puta. Então, eu acho que a gente precisa dar mais valor para essas batalhas pequenas do dia a dia, para conseguir acordar cedo e fazer atividade física, conseguir ouvir de verdade um amigo teu. Isso tem que ter peso, gente. Não é só o cara que subiu a montanha, quebrou a perna, ficou uma semana no gelo sozinho, que é foda. A mãe que acorda cedo, que pega ônibus lotado e que cria filho com R$ 1.200 por mês, é muito foda também. Então, fica aqui e não, com certeza, o meu desabafo. você tá certíssima também. Tem algumas variáveis que pesam sobre isso, né? Por exemplo, a própria pessoa que está compartilhando, tem pessoas que sabem contar a história melhores que outras, por exemplo, né? Então, o impacto daquela história contada vai ser muito maior da pessoa que está escutando, por exemplo. Sim. A questão da identificação também pesa muito, né? Então, para algumas pessoas pode não ser tão relevante, mas para outras pode ter. Mas, com certeza, o que você falou é perfeito. Todo mundo tem uma história, né? Independente de ser de superação ou não, ser incrível, ser um alto heróico, enfim, todas elas têm relevância, né? Umas mais, outras menos. Ó, Juliana tá falando aqui que vai se inspirar para compor.
olha, se tivesse sair música, alguma coisa dessas histórias, a gente tem que saber, né? Eu quero saber também, se for com uma música, eu vou compartilhar lá, sem dúvida. Nossa, vou ficar feliz. Ô, Vini, para fechar, Diga. o que que você indicaria para as pessoas, além do seu podcast maravilhoso, Todo Mundo Tem uma História, o que que você indicaria para as pessoas ouvirem? Alguma coisa que você tenha ouvido que tem feito sentido para você, enfim. Uma coisa que eu tenho escutado, ouvido, que faz sentido para mim, além dos podcasts, do Todo Mundo Tem História, acompanhe no link da bio que você vai ter. Mas eu tenho tentado internalizar, né? Acho que o podcast para mim é um grande referência, né? Mas existe um podcast chamado B9 com autoconsciente, se não me engano, né? Maravilhoso. Exato. Eu tenho escutado ele porque, assim, eu sou muito ansioso, sou muito hiperativo e quero ter essa parte da meditação, do meu eu próprio, de internalizar essas coisas. Então, eu venho escutando bastante esse podcast antes de dormir, porque, assim, eu tinha mania de dormir ouvindo algum conteúdo, ouvindo na TV, né? Mas eu consegui encontrar ali esse podcast que é algo mais calmo, que relaxa mais e que eu consiga ali ter uma visão do que eu não tenho no meu dia a dia, né? Então, acho que esse podcast é uma indicação. E eu costumo escutar também um chakra, eu não sei como é o nome direito, mas é uma música específica para você ter ali ao longo do dia, durante 10 minutos, você se escutar, sabe? Você se escutar. É uma música bem, bem leve, né? Com aqueles tamanhos, não sei que dá o nome. É Enfim, tipo, é o quê? Um mantra? É uma música é tipo, indiana? é tipo um mantrazinho mas aquelas batidas, né, aqueles efeitos sonoros específicos, né, que tá ligado com sua mente, mas que eu tiro ali 10 minutos do meu dia ao acordar e eu tenho usado isso para internalizar, para relaxar. Então, esse tipo de escuta, né, escuta que talvez você escute a si mesmo, é muito importante você se questionar, né? O que você está fazendo hoje? O que você precisa? Como você pode ajudar alguém? Eu acho que essa escuta interna, ela é muito... Hertz, obrigado, Hertz. Minha irmã acabou de falar aqui, Hertz. Exatamente. Olha, que maravilhoso fechar essa live com o que que você sugere que as pessoas escutem, que elas escutem a si mesmas. Vini, meu Deus, que vontade de dar um abraço. Com certeza, Ótimo. né? Já que você falou que uma das coisas que você tem gostado de ouvir são mensagens de apoio, então eu quero fechar essa live te dando a minha mensagem de apoio, que é a seguinte. Eu acho, de verdade, eu fico feliz de verdade quando eu vejo pessoas tão lindas, porque você é um cara fisicamente lindo, de alma linda, alegre, que não, assim, não tem nenhuma interação com você, que você não esteja sorrindo e que você não traga, sabe, e que mais pessoas assim tenham coragem de fazer o que você faz, que é pôr sua cara no mundo, que é falar da sua história, que é se colocar à prova. Eu queria de verdade, assim, né, se é para você inspirar alguém e que as pessoas que estão ouvindo a gente, todo mundo tem esse lado bacana e tem esse lado que inspira outras pessoas, só que elas têm medo. E a minha frase, né, a minha moral da história com você foi que o nosso medo nunca seja maior que a nossa missão, que o nosso propósito e tal. Tomara, Vini, de verdade, que as pessoas se inspirem em você, porque todo mundo tem esse lado lindo do Vinícius, só que muita gente não mostra por medo. E eu não sinto medo em você. Assim, você falou da raiva, né? Eu acho que você tem muitas emoções aí que são muito claras de perceber, mas medo não é uma coisa que... Eu sei que você sente, lógico, mas eu acho que você não é regido pelo medo. E que bom que você não é regido pelo medo, porque a gente ganha muito com a tua coragem de pôr a sua cara aí no mundo e mostrar a tua história e mostrar a que veio. Então, continua. Tô aqui te apoiando. Assim como eu falei para o Vini ontem, conte comigo, tô aqui para mandar pessoas legais para você compartilhar a história, mas para te acolher também quando você precisar, tá? Você tem um cantinho aqui em São Paulo, já ganhou meu coração. Um pedacinho, não fica se achando, não é o coração inteiro, viu? Pedacinho, já é muito, já é muito. Mas já falei com
com o Vini, que eu vou fazer essa visita para vocês. Minha irmã mora em São Paulo também, com certeza está na lista. E agradecer, Ai, Cíntia, agradecer principalmente pela sua amizade, que eu acho que não fica por aqui, né? É, é um canal que proporciona ali o conhecimento, network de muitas pessoas, mas principalmente a amizade, acho que faz sentido. Parabéns pelo seu projeto também. Eu acho que da mesma maneira que eu escuto muitas histórias, você também escuta e consegue contribuir com tantas pessoas, muito mais até do que eu. Então, fica aí meus parabéns à pessoa que você é, essa sua energia. Eu achei que você nasceu na Bahia, por sinal, eu achei que você tinha nascido aqui. Essa energia que meu coração é baiano. seu coração é baiano, tá vendo? Eu pensei, mas que energia é essa? Que paulista de energia leve é essa? Me identifiquei muito com você, eu acho que foi uma honra ter te conhecido mesmo. Eu acho que tudo acontece por alguma coisa, né? Então, ter te encontrado ali na live do André não foi por acaso, que a gente se uniu, que fez uma live, que encontrou o Vini, que eu te conectei com outras pessoas. Então, assim, era para ser, né? Então, muito feliz, uma satisfação. Eu acredito também no seu potencial, no seu projeto. Estou aqui sempre quando você precisar. E a parceria fica, a amizade fica, a gente vai se ajudando, porque é aquilo que eu te falei, é mais colaboração, menos competição. E a gente vai longe, né? Um ajudando o outro, pessoas ajudando pessoas. Muito obrigado pela oportunidade. Colaborando total, verdade. Com certeza. Muito Ai, obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história, né? Como eu falei, eu conto muito da história das outras pessoas. E para mim, estar falando um pouquinho da minha é uma honra. E fico muito feliz. Muito obrigado pelo convite de hoje. que bom. Gente, sigam o Vini, todo mundo tem uma história. Lá no Instagram tem o podcast também, acompanhe. E se quiserem contar a história de vocês, ele tem lá o questionário, o formulário, apliquem e enfim. Vini, beijo. Bom restinho de semana aí, gente. Beijo. Nos vemos semana que vem, terça-feira. Se eu não me engano, tem a Jordana aqui, que é minha psista, parceira de vida. E aí vai ser um papo bem bom de cozinha de amigas. Gente, beijo. Vini, obrigada. Beijo. Eu que agradeço. Beijo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, gente.